Crianças, a professora então parou no C. Vamos lá, ó. É para vocês usarem a imaginação. Primeiro, vocês irão fazer uma pergunta. Uma pergunta que a Mônica poderia fazer para o boi da cara preta. Então, uma pergunta que a Mônica poderia fazer para o boi da cara preta. Lembrando que todas as vezes que nós vamos fazer a pergunta, eu preciso usar um ponto chamado ponto de interrogação, que também vocês chamam de ponto de pergunta, tá bom? Aqui na segunda bolinha, vocês terão que escrever uma frase que mostre o espanto do Cascão quando deu de cara com o lobisomem. E nós também temos, quando nós estamos surpresos ou espantados, a gente usa um sinal, um ponto, que é chamado ponto de exclamação. Então, primeiro é uma pergunta, a Mônica fazendo uma pergunta para o boi da cara preta, e depois uma frase demonstrando o espanto do Cascão quando ele deu de cara com o lobisomem. Depois que terminar essa, crianças, nós vamos para 6, que é uma história em quadrinhos. Chico Bento. Então, observem que está saindo do pensamento, que é um balão de pensamento, que o quê? Que ele está indo ao banheiro. Observem que ele está com uma lamparina na mão, está bem sonolento nesse primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, ele tem um encontro com a mula sem cabeça. Prestem atenção que nós temos um balão aí, porque ele vai ter que falar alguma coisa, mas já já a gente volta. E nós temos o último quadrinho. Observem que ele sai correndo, olha o pezinho dele aqui mostrando. E nós temos a mula e tá saindo coraçõezinhos da mula. Por que será? Já já a gente vai ver, tá? Vamos lá. No primeiro quadrinho da história, vemos que Chico Bento estava indo ao banheiro. Em que momento do dia isso acontece? Então, foi de manhã bem cedinho que ele estava indo ao banheiro ou foi bem tarde da noite? E logo depois, crianças, que vocês responderem uma dessas duas aqui, já tem que vir responder essa. Como você fez essa descoberta? Então, como que você sabe ou que era de manhã bem cedinho ou que era bem tarde da noite? Precisa responder essa e já vem responder a de baixo, já em seguida, tá bom? Agora, crianças, B, no segundo quadrinho da tira, Chico Bento levou um susto daqueles. Escreva no balão do próprio quadrinho o que ele poderia ter falado nesse momento. Então, aqui, amores, o que vocês acham que ele poderia ter falado para a mula sem cabeça? Vocês irão escrever dentro do balão. Depois, crianças, vem a C, ó. Nesse mesmo quadrinho, escreva uma onomatopeia para representar o som produzido pela mula sem cabeça. Então, vocês estão lembrados que a onomatopeia, ela representa um som? Aqui vai representar o som da mula, como se fosse um cavalo. Que som que faz? Qual é o som que o cavalo faz? Qual é o som que a mula faz? Nós já aprendemos isso. E aí vocês irão colocar a onomatopeia aqui, tá bom? Da mula. Depois que terminou essa parte, crianças, agora tem uma perguntinha, é a D. Observe novamente o último quadrinho da tira. O que significam aqueles coraçõezinhos em volta da mula sem cabeça? Significa que ela estava apaixonada pelo Chico Bento ou que ela estava apaixonada pela lamparina do Chico Bento? Prestem atenção no último quadrinho e respondam.
É só fazer o xizinho em um dos quadrinhos. Agora, crianças, aê! Que título você daria para essa história? Escrevam no quadro abaixo. Então, como vocês acham que poderia se chamar aquela história em quadrinho? Podem usar a imaginação e escrever aqui, por favor. Agora, crianças, vamos para o 7º exercício. No 7º exercício, nós vamos completar as palavras abaixo com M de macaco ou com N de navio. Lembrando que tem regrinha. Antes do o M, ele só vem antes de 2 letrinhas do alfabeto. E o N antes de todas as outras. Lembrando da regrinha que nós vimos bastante durante as aulas, tá bom? Nós temos as palavras campina, cintura, tamborete, valente, limpeza, semente, emblema, morango, pimenta, tempestade, mandioca, tronco, manso, pomba, imposto, segundo, embrulhar, cambalhota, pinçar e embaixo. Depois que completar com M ou N, crianças, nós vamos para 8. Procure no caça-palavras os nomes das figuras e escreva-os nos devidos lugares. Eu sei que tem várias palavrinhas que tem o tiozinho aqui, mas eu não quero que vocês pintem todas no caça-palavras. Eu quero que vocês pintem mão, maçã, peão e pão. Então, vai procurar esses 4 nomes aqui no caça-palavras. Pintou, depois de pintar, vai escrever cada nome embaixo do desenho. Crianças, essa é a nossa prova de português, a nossa avaliação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar que a Pro ajuda, tá bom? Um beijo!